Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Ivânio Pereira, que é médico, reumatologista e foi diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia de 2022 a 2024. Dr. Ivânio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, Marcelo Reis. É um grande prazer estar aqui e falar com a nossa população sobre assuntos de medicina. Ivânio, um estudo recente do Reino Unido diz que 1 em cada 10 pessoas pode ser acometida por doença autoimune, em especial as mulheres. Explica para a gente o que é doença autoimune. Bom, Marcelo, a primeira coisa é entender que nós temos o nosso sistema de defesa. Defesa contra o quê? Contra vírus, contra bactérias, né? Contra coisas que não são nossas, né? Então, isso é o nosso sistema imune. Esse sistema, ele pode sofrer um processo de desregulação e se voltar contra a própria pessoa e gerar uma resposta desse sistema de defesa causando autoagressão. Isso causa, então, doenças autoimunes, né? A gente tem exemplos de várias doenças autoimunes nesse contexto, mas todos eles que envolvem, então, essa desregulação do nosso sistema de defesa ou do nosso sistema imune. Ivânio, quais são as doenças autoimunes mais comuns que a gente conhece hoje? Bom, uma das doenças mais prevalentes na população que tem um mecanismo causal da autoimunidade, do sistema reagindo contra ele mesmo, é a tireoidite de Hashimoto. A causa mais comum de hipotireoidismo, né? Aquilo em que o paciente deixa de produzir a quantidade normal de hormônio tiroidiano. Mas a gente tem várias doenças que são frequentes. A artrite reumatoide, que é uma doença que pode gerar deformidade articular se ela não tratada, ela ocorre em quase 1% da população. E a gente tem outras, né? O diabetes mellitus da criança, o diabetes tipo 1, ele é autoimune. Esses pacientes têm anticorpos contra o pâncreas que produzem insulina e eles deixam de produzir insulina. Então, em cada área da medicina, a gente tem alguma doença autoimune que é mais prevalente. Por exemplo, vitiligo, que é uma doença na pele, ela é autoimune. E assim a gente tem uma série dessas doenças em diferentes especialidades. Ivânio, qual é o maior desafio para um diagnóstico precoce dessas doenças autoimunes? Bom, primeiro que cada doença autoimune, Marcelo, ela tem uma manifestação característica que pode gerar uma suspeita clínica e antecipar o diagnóstico, né? E essa tua pergunta ela é muito relevante porque o diagnóstico precoce de uma doença autoimune, ela altera muito a resposta clínica. Então, por exemplo, uma das doenças autoimunes mais desafiadoras para o diagnóstico é uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, uma doença do sistema imune contra a própria pessoa, que ocorre quase 10 vezes mais frequente na mulher do que no homem e que gera uma série de sintomas, como queda de cabelo, alopecia, dores nas articulações, artralgia, lesões na pele com piora a exposição solar. Então, isso faz com que um médico que esteja atento ao reconhecimento dessas doenças autoimunes, ele fica perceptível a esses sintomas. Então, puxa, doutor, eu nos últimos 3 meses comecei a perder cabelo, as minhas articulações têm apresentado dor e eu estou apresentando lesões na pele com exposição solar. Então, cada doença tem uma característica. A artrite reumatoide, o paciente começa a ter dor nas articulações, aumento de volume, um inchaço das articulações e uma importante rigidez matinal. Então, isso faz com que esse reconhecimento desses sintomas dirija a investigação do médico com testes laboratoriais, exames de imagem que vão fazer com que o reconhecimento seja precoce. Existem alguns fatores ambientais ou genéticos que podem contribuir para o aparecimento das doenças autoimunes? Com certeza, Marcelo. Então, algumas doenças autoimunes têm um fator genético mais prevalente, mais importante e outras menos. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo de novo de artrite reumatoide, né? Existem alguns marcadores genéticos que estão associados e muitos desses pacientes vêm a nós e dizem, doutor, o meu pai ou a minha mãe ou o meu primo ou o meu tio tiveram artrite reumatoide, têm artrite reumatoide. E esses pacientes que têm uma predisposição genética com alguns marcadores, outras doenças, como, por exemplo, espondilite, espondiloartrite,
espondiloartrite, também da mesma forma. Quando eles são acometidos de uma exposição ambiental, por exemplo, o doente tem a predisposição genética e tem o hábito do tabagismo, ele fuma, a chance dele desenvolver artrite reumatoide aumentou para 20 vezes. Então, fatores genéticos contribuem para algumas doenças autoimunes e fatores ambientais como poeira, pó, tabagismo, contribuem para outras doenças autoimunes. E essa interação entre os fatores genéticos e a exposição ambiental aumenta muito a chance de desenvolver a doença. E quais são os tratamentos mais comuns para essas doenças autoimunes hoje? Bom, Marcelo, a medicina hoje, né, como um todo, e a reumatologia, ela não difere disso, né, teve um avanço muito grande, eu diria nos últimos 30 anos. Né? Então, o entendimento profundo dos mecanismos que estão desregulados, que estão alterados do sistema imune, também permitiu o reconhecimento de substâncias ou moléculas alvos, né, de tratamento. Então, puxa, por que eu devo usar uma droga que ela age de uma forma muito difusa, onde eu sei que o mecanismo causal da doença envolve especificamente essa substância e eu posso ter, por exemplo, uma droga que age naquele local específico. Então, a gente vive hoje um momento nas doenças autoimunes, sensulato, em que a gente tem medicamentos chamados biológicos que envolvem biotecnologia, em que você bloqueia aquela substância que está mais envolvida. Então, por exemplo, a artrite reumatoide, eu tenho uma quantidade maior no sangue circulante nas articulações desse paciente de substâncias chamadas fator de necrose tumoral, interleucina 6. Eu posso usar uma droga que age especificamente bloqueando o fator de necrose tumoral ou bloqueando a interleucina 6. E os resultados aparecem muito cedo, com menos efeito colateral, porque ela tem uma ação específica e uma predição de resposta muito alta. Então, de fato, a gente vive uma revolução em muitas doenças autoimunes, né? Marcelo, eu lembro, logo quando eu comecei a me envolver com reumatologia, as drogas não eram tão eficazes, né? Muitas vezes você controlava os sintomas, melhorava clinicamente o paciente, mas hoje você vai olhar que doenças que levaram a personalidades até mesmo da nossa história, como, por exemplo, Renoir tinha artrite reumatoide. O final da vida dele, pintando quadros, era com o pincel amarrado naquela mãozinha deformada, diante de tanta deformidade. E não é porque essas pessoas não procuravam um médico, os tratamentos não eram eficazes. Hoje você pega um paciente com artrite reumatoide, ou com outra doença como lúpus, ou outra doença como espondiloartrite, e você passa uma mensagem para ele muito positiva. Olha, meu amigo, você teve um diagnóstico precoce, hoje nós temos drogas muito efetivas que vão impedir, desde que você tenha adesão ao tratamento e um bom comportamento de vida, porque nem tudo é remédio, para que você tenha uma boa evolução. Então, de fato, isso foi uma revolução e é muito importante a gente estar atento em relação a isso. Ivane, qual que é a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento dessas doenças autoimunes? Marcelo, é fundamental, né? O médico, ele é apenas uma parte desse tratamento, né? Então, por exemplo, o médico tem a responsabilidade do diagnóstico. O médico tem a responsabilidade do ponto de vista de oferecer ao paciente aquele tratamento mais eficaz e que tenha, de alguma forma, menos efeito colateral e também uma viabilidade. Algumas dessas drogas têm um custo elevado e elas não podem ser a primeira opção. Então, o médico tem esse papel. Mas esse doente, ele tem uma série de situações que precisam ser trabalhadas. Uma boa dieta, uma boa atividade física. Então, outros personagens dentro desse time são importantes. Seja o educador físico, seja o fisioterapeuta, seja o nutricionista e mesmo, né, o psicólogo, lidando com saúde mental. Hoje a gente sabe muito, né, que a espiritualidade e a saúde mental, ela interfere de forma significante no desfecho, na resposta clínica ao tratamento. Então, o médico, ele tem que trazer para si, junto ao tratamento desse paciente, uma equipe multidisciplinar em que talvez ele tenha um papel e uma responsabilidade de coordenar essa equipe, mas que mostrar ao paciente a importância. Olha, meu amigo, eu vou te ajudar, você
vai melhorar, mas eu preciso muito que você tenha uma boa dieta, uma atividade física, um controle do peso, que você não fume e esteja bem também do ponto de vista de saúde mental. E aí nisso, Marcelo, essa equipe tem que estar muito integrada, muito alinhada para oferecer ao paciente um tratamento como um todo, né? E não só dar remédio ao paciente. Existe alguma relação entre as doenças autoimunes e alguma outra condição que possa afetar o paciente? Sem dúvida, Marcelo, uma das coisas que se discute muito, né, e não só na reumatologia, é que esses pacientes que têm doenças autoimunes, eles com mais frequência, eles têm outras doenças associadas, eles têm comorbidades, eles têm multimorbidades. E é comum, por exemplo, se eu pegar o meu paciente com artrite reumatoide, eu com mais frequência eu vou ver que ele tem pressão alta, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia do que a população. Isso não é diferente, por exemplo, de lúpus, isso não é diferente de quem tem psoríase e desenvolve artrite psoriásica. Então, muitas das doenças autoimunes, elas vêm associadas a outras doenças que pioram a resposta clínica da doença e que aumentam o risco de problemas como, por exemplo, evento cardiovascular. Se eu pegar, por exemplo, artrite reumatoide, a chance de infarto do miocárdio é 2 a 3 vezes maior. A mortalidade de um paciente não tratado com artrite reumatoide, ela é alta. Então, esses pacientes você tem que tratar a doença e também estar atento a essas condições que acompanham às vezes, a doença autoimune. Alguma recomendação específica, como dieta, exercício físico, para aumentar a qualidade de vida desses pacientes? Sem dúvida, Marcelo. Recentemente, um estudo, né, comparou 2 grupos de pacientes com, por exemplo, artrite reumatoide. Num grupo, ele deu o mesmo tratamento para o outro grupo e nesse grupo ele fez um protocolo chamado Plants for Joints. Uma dieta à base de plantas, vegetais, verduras, controlou a atividade física e saúde mental. E ele comparou a resposta nos 2 grupos. Quem melhorou mais da doença? O grupo que tratou dieta, saúde mental e atividade física. Então, uma dieta, né, que envolva uma série de coisas. Hoje a gente vive muito esse conceito, né, dieta pró-inflamatória, dieta com menos um conteúdo pró-inflamatório. A gente observa isso na prática clínica, que isso resulta em melhor resposta clínica, sim, né? Então, a gente tem assistido alguns trabalhos, algumas publicações que mostram, né, grande quantidade de carboidrato, grande quantidade de gordura na dieta, tudo isso atrapalha. E algumas mesmo quantidades excessivas de glúten. Claro que a gente não pode radicalizar em relação a isso, mas entender que uma boa dieta rica em verdura, fruta, salada, né? Uma dieta com modelo mais de dieta do Mediterrâneo, ela conceitualmente e na prática clínica, ela melhora a resposta clínica ao paciente. Em alguns casos, os pacientes com doença autoimune podem ter períodos agudos de crise. Que sinais de alerta a gente tem que ter nesses casos? Bom, Marcelo, o fato é que essas doenças autoimunes, elas, na maioria das vezes, elas não são doenças agudas. Ela vem e foi embora. O doente melhora com o tratamento, mas aquela doença ela fica num estado quiescente ou de remissão. Em algum momento, com uma certa imprevisão, a doença pode entrar em atividade. Muitas vezes o doente te conta, doutor, eu estava muito bem, mas eu estou passando por um momento da minha vida com bastante estresse. Estou defendendo uma tese de doutorado, perdi a minha data, estou tendo dificuldade com o meu orientador, ou tive um problema do ponto de vista da minha situação familiar, ou estou com um familiar doente. Às vezes existe um gatilho que precisa ser percebido e que às vezes o médico também pode ajudar, ou ele pode referir aquele paciente para um profissional que tenha uma competência maior para lidar com aquele problema, que aquilo pode ter sido o gatilho para que a doença voltou a entrar em atividade. Outras vezes, o doente achou que estava muito bem, ele teve má adesão ao tratamento e abandonou o tratamento, né? Então, tem uma série de fatores. E como reconhecer esse período de exacerbação, de flare da doença, né? Geralmente, aqueles sintomas que se iniciaram e permitiram o diagnóstico da doença, ele volta a aparecer. O doente que começou lá com lúpus, com queda de cabelo, manchas na pele, né? Piora com o sol, dores nas articulações e outros sintomas, né?
Às vezes ele volta ao médico e diz: doutor, eu acho que eu não estou bem novamente. Eu voltei a ter os mesmos sintomas lá atrás. Ou às vezes alguns sintomas novos que fazem parte daquela condição clínica. Estou tendo dor torácica, dor no peito ao respirar. Fui num pronto atendimento, o médico fez um exame de imagem, um raio-x, uma tomografia e disse que eu estou com água na pleura, doutor. E eu mesmo, doutor, procurei acesso à informação e vi que a minha doença lúpus, ela pode dar esse derrame pleural e estou procurando aqui uma resolução em relação a isso. Então, o médico tem que estar atento e o profissional médico nas suas diversas instâncias, seja o médico da atenção primária, seja no posto, nas outras emergências. Então, aquele que está vendo o doente, às vezes, ele pode estar diante de uma situação que parece não grave. Você imagina, você está vendo, às vezes, uma paciente do sexo feminino, adulta jovem, 25 anos, e que está ali com uma queda de cabelo, dores nas articulações, pouco de lesões no rosto, piorou porque foi à praia, mas o rim dela não está funcionando bem, ela está com a perna inchada, tem edema, está urinando com espuma, doutora, minha urina está cheia de espuma, caramba, isso é um sinal de proteinúria. Essa paciente pode estar com envolvimento do rim, envolvimento renal da doença, e que muitas vezes, se ele não for reconhecido precocemente, essa paciente pode ter uma piora da função renal e perder o melhor momento do tratamento, que é aquela fase antes da piora da função do seu rim. Então, isso tem que ser reconhecido sempre. Ivânio, a maioria das doenças autoimunes não tem cura. Mas é possível, com o que a gente sabe hoje, viver com qualidade de vida tendo doença autoimune? Com certeza, Marcelo. E isso, se a gente estabelecer uma linha do tempo, né? Então, você veja, Marcelo, eu comecei a me envolver logo depois da graduação. Eu comecei a me envolver com doença autoimune, com reumatologia, há mais de 30 anos. Eu consigo comparar, por exemplo, há 25 anos, há 20 anos, há 10 anos e o momento atual. O momento é de dizer aos pacientes com muita tranquilidade, né? Houve um avanço muito grande do ponto de vista dos tratamentos, ainda que a palavra cura não se aplica para essas doenças, porque você faz com que o teu sistema imune se ajuste um pouco com os medicamentos, né? Mas isso gera ao paciente uma qualidade de vida e uma parada da progressão daquela doença de uma forma fantástica. Então, o cenário ele é muito animador, né? Hoje, os médicos eles conseguem, o médico que lida com a autoimunidade, em geral, não somente na reumatologia, seja nas doenças neurológicas imunomediadas, nas doenças dermatológicas imunomediadas, nas doenças reumáticas. Então, hoje a gente tem uma série de medicamentos e uma série de estratégias de tratamento que geram a esse paciente um conforto e uma melhora clínica muito grande. Ivânio, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já queria te agradecer pela participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre doença autoimune. Bom, primeiro, né, você paciente, né, ao primeiro sintoma, né, que possa gerar uma preocupação em relação a algo não estar bem, o médico sempre vai estar pronto para te ajudar. Se esses sintomas lembrarem uma condição não muito localizada, puxa, eu estou com dor no punho direito, mas eu não machuquei o punho direito e o meu punho esquerdo também está doendo, meu joelho está doendo, estou perdendo peso, estou tendo febre, estou tendo queda de cabelo, estou tendo manchas na pele. Puxa, isso pode ser sintomas de uma doença autoimune, né? Procure o médico. Você vai ter uma chance de um diagnóstico precoce. E não só de um diagnóstico precoce, mas de um tratamento muito eficaz. E aí eu falo de diferentes doenças, artrite psoriásica, lúpus, espondiloartrites, vasculites e várias dessas doenças. Então, vale muito a pena ficar perceptível e tentar procurar essa atenção rápida para ter esse diagnóstico. Doutor Ivânio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi muito elucidativo a nossa conversa. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Ivânio. Muito obrigado.